Bem, meus amigos, então, boa noite aí mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Que essa noite nós possamos aí ter uma noite abençoada, né, de muito conhecimento, muita troca de experiência. E, de antemão, eu gostaria de agradecer a presença do engenheiro Vitor Rosenberg, que gentilmente aceitou o convite para vir bater um papo com a gente essa noite, né? Eu sempre falo, a ideia não é ser uma aula formal, uma aula pesada, não é isso, a ideia não é essa, né? A ideia é a gente bater um papo, ver quais são a experiência de cada um, né? Cada um tem aqui uma vivência, né? Eu tenho uma vivência na Marinha, o Vitor tem a vivência na área de saúde, o Pablo lá na área do mercado, trabalha no mercado Zona Sul, e assim a gente traz, né? O Claudinei trabalha com apicultura. Então, a ideia é justamente a gente criar uma sinergia, né? Uma simbiose, onde todo mundo aprenda junto, né? Bem, então, vou rapidamente passar algumas informações, antes de passar a palavra para o Vitor. Algumas informações relevantes sobre a nossa casa, né? Então, estamos aí na semana da pesquisa operacional, na segunda semana. A primeira foi no mês passado, e então estamos na segunda semana da PO. Ontem tivemos a palestra do Miguel, né? Que terminou o mestrado dele lá no IME e está como pesquisador lá do CASNAV agora. E hoje, então, estamos no nosso segundo evento, né? Que é o engenheiro Vitor Rosenberg, que vai falar, né? Que o nosso papo hoje é: posso usar pesquisa operacional na área de saúde? E aí eu o convidei porque ele trabalha na área de saúde e está fazendo uma pós-graduação estricto sensu na área de PO, né? Então, ele certamente é uma pessoa capaz de responder essa pergunta. Mas essa pergunta não é bem uma pergunta, porque, assim, pelo pouco que a gente já discutiu aqui sobre PO, né, que eu já discuti com vocês, é claro que as aplicações são inúmeras. Então, na verdade, essa pergunta ela é uma provocação, né? Ela é uma provocação para que o Vitor fale para a gente quais são as possíveis, do que ele já viu de PO, de grafos, multicritério, estatística, né? Dentro aí do escopo da PO, aonde, né? Aonde que ele percebe que a PO pode ser utilizada, né? Então, temos aí a nossa programação. Amanhã vai ser o professor Éder Cassetari, lá da USP, que vai falar sobre inteligência artificial, PO e inteligência artificial. Na quinta-feira, vai ser o Alexandre Castro, vai mostrar para a gente os métodos ordinais de Borda, Condorcet e Copland e o código desses métodos em Python. E, na sexta-feira, eu fecho com a última palestra, junto com o professor Tiago, que aí já é meio que um esquenta para o curso de programação linear, otimização usando R. Então, eu já vou começar a modelar os primeiros problemas com vocês, já para a turma que começa na semana que vem. Tá? Eu vou mandar esse link para vocês no chat, esse link que está abaixo aí do banner. E quem quiser receber um certificado... Pronto. Então, quem quiser receber um certificado de participação na segunda semana da pesquisa operacional, é só preencher o link que eu vou mandar no chat, tá? Que aí eu vou providenciar o certificado para vocês, igual nós fizemos na primeira semana.
Então, temos aí o nosso site, o site da Casa da Pesquisa Operacional. Esse site é o nosso ponto de encontro. Então, todas as informações relevantes sobre a Casa da Pesquisa Operacional estão lá no nosso site. Então, os cursos, por exemplo, vai ter o 4º curso agora, teremos o 4º curso agora, está lá a descrição com a ementa do curso. A programação das lives estão lá também. As lives estão lá. As que já passaram, eu já coloquei o link do YouTube. Então, você entra e assiste as lives que já passaram. E tem a programação das lives futuras também. Aqui nesse menu aqui, lives, né? Os nossos parceiros, que dão descontos para quem faz parte da comunidade. E a programação da Semana da PO. Então, quer dizer, tudo que vocês precisam saber sobre a Casa da Pesquisa Operacional está lá no nosso site. Tá? Então, assim, vocês observem que a Casa da Pesquisa Operacional não é um curso que a gente oferece, não é um conceito, né? É um ambiente de aprendizagem, é um ecossistema, onde nós temos aí o site, temos o canal no YouTube, o nosso grupo no Telegram. Então, é um conceito, vamos dizer assim, um conceito de aprendizagem construída coletivamente, né? Todo mundo vai aprendendo junto. Então, essa que é a ideia. A ideia não é ter um professor que ensina, um aluno que aprende, não é isso. A ideia é a gente trocar experiências, discutir possíveis soluções usando a PO, né? Como a gente já viu aqui vários exemplos, o Claudinei já falou, o professor Euclides já falou, enfim, né? Vários e vários exemplos que já surgiram desde que a gente começou em junho, né? Então, já tivemos aí inúmeras situações, usando grafos, usando métodos multicritério, usando decisão sobre risco, sobre incerteza e por aí vai. Então, nós temos também alguns parceiros, né? Isso é um trabalho de formiguinha. Aos poucos, nós vamos prospectando, né? novos parceiros. Então, todo mundo que faz parte da casa tem um desconto de 15% nos cursos do professor Baldini, lá no Instituto X. Né? O professor Baldini, com certeza, é um dos especialistas de Excel do Brasil. Então, temos descontos lá no Instituto X, do professor Baldini. Conseguimos também uma parceria com o Grupo GEM. Todo mundo que faz parte da Casa da Pesquisa Operacional tem 30% de desconto nos livros do Grupo GEM. Né? Então, está aí um livro que eu até recomendo para quem não conhece, o Manual de Análise de Dados, do professor Luiz Paulo Fávero, lá da FEA USP. É um excelente livro. Então, só o desconto aí já dá praticamente R$90 de desconto nesse livro. Né? Quase R$300, vai sair por 210. E aí, quem for que participar da comunidade e for adquirir um livro e tal, tem que falar comigo ou com o Tiago para eu passar o voucher para vocês receberem o desconto. E temos também uma parceria, estabelecemos com o professor Fávero, que aí é um dos papas da PO no Brasil também, né? Uma grande... Há muitos anos eu já dou aula para os meus alunos de engenharia usando o livro do professor Fávero. E agora eu vou dar aula lá de Data Science e Analytics com ele lá na USP. E aí, todo mundo que faz parte da Casa da Pesquisa Operacional tem 30% de desconto nos cursos da Montivero. Né? Então, se vocês derem uma pesquisada, vão ver que os cursos lá não são baratos, não tem um valor impeditivo, assim, absurdo, mas um valor relevante, tem de R$1.500, R$2.000, curso de 40 horas de R$2.000.
Então, você pensar aí, 30% de desconto, R$ 2.000, né? R$ 600 de desconto. Quer dizer, é um bom desconto, né? Um desconto que não é desprezível. Temos também o nosso canal do YouTube, todas as lives que nós realizamos aqui, porque assim, a comunidade, o que eu estabeleci com o Thiago? Toda semana nós temos pelo menos uma live. Então, quando não está rolando curso nenhum, eu procuro marcar 2 lives. Quando não está rolando curso nenhum. Quando está rolando curso, aí eu marco uma. Então, por exemplo, semana que vem nós vamos começar um curso, né? Curso de programação linear, de otimização. Então, aí vai ser na terça-feira a aula. Aí eu marco mais um dia, eu marco uma live, né? Quando não tem curso nenhum, eu marco 2 dias. Eu procuro marcar 2 dias. Para a gente nunca esfriar, né? A gente está sempre discutindo, apresentando um tema novo, né? Então, todas essas lives eu coloco lá no nosso canal do YouTube, eu vou mandar o link para vocês. Está tudo lá, de graça, explicando, passo a passo. Está lá disponível, é só entrar e assistir. Tá? Inclusive as lives da primeira semana da pesquisa operacional e dessa semana, eu também coloquei lá. Tá? A de ontem eu já coloquei lá, do Miguel, do método Prometer 2, já está lá no nosso canal. Esse aí foi a nossa segunda turma, né? A terceira foi do método Topsis. A nossa segunda turma foi de teoria dos grafos. Foi um sucesso absoluto. O pessoal gostou bastante. E, assim, a parte que eu mais gosto uma das partes que eu mais gosto, né, são os depoimentos. O pessoal elogiando, que gostou, que está aplicando, né? Então, assim, eu tenho a percepção de que, com isso, nós estamos no caminho certo, né? Oferecendo um conteúdo de qualidade que pode e deve, né, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando a gente estuda, né, quando a gente estuda e gera conhecimento, o nosso dever moral é fazer com que a vida das pessoas, né, a vida das pessoas melhorem. É para isso que a gente estuda, né? A gente tem esse dever com a nossa sociedade, com a nossa, né? O professor Euclides está chegando aí, justamente na hora que eu colocar aqui a coisa dele, depoimento dele. Então, assim, a devolutiva que nós estamos tendo é muito boa, né? Vários professores fazendo parte da Casa da Pesquisa Operacional, professor Estela, professor Euclides, professor Claudinei, vários professores, vários, professor Alex, então, professora Larissa, então temos vários professores ajudando a gente a conduzir as atividades da casa. E aí temos também o nosso canal no Instagram, que vez por outra nós realizamos lá um bate-papo lá também, eu vou passar o link. Temos o nosso grupo no WhatsApp e no Telegram. Tá? Então, nesse grupo, a gente tira dúvidas, informa as datas das próximas turmas, divulga lives de outras comunidades. Então, é um canal de comunicação aberto, né, entre a gente. E ontem então nós abrimos a quarta turma da Casa da Pesquisa Operacional. Como eu já expliquei em outras oportunidades, a participação na comunidade ela não é de fluxo contínuo, né? Você não consegue entrar no momento que quer. Ela tem uma época para abrir, por exemplo, está aberta agora, vai ficar aberta até o dia 7, até segunda-feira que vem. Então, deixaremos aberto aí até a segunda-feira que vem, e aí vamos fechar, e aí só vai abrir depois em 2021. Esse ano não abre mais. Tá?
porque eu e Tiago precisamos aí de um tempo para organizar o curso, montar as aulas, atender a demanda do pessoal da comunidade. Então, infelizmente, seria muito bom se fosse curso contínuo, mas, infelizmente, ainda não temos a estrutura necessária para que seja assim. Então, de um em um ou de dois em 2 meses é que a gente abre para a entrada de novos membros, né? Então, de uma maneira, eu gosto sempre de comentar no escopo da PO, né, só para situar todo mundo, o que é pesquisa operacional, de acordo lá com a definição da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, da SOBRAPO, né? Pesquisa operacional é toda vez que você utiliza modelos matemáticos para apoiar a tomada de decisão. Se você usou matemática para apoiar a decisão, você está falando de pesquisa operacional, tá? Então, o escopo da PO, então, você fala, a PO ela vai muito além da programação linear, ela vai muito além do método simplex. O escopo dela é enorme, né? Então, nós temos lá, então, debaixo desse guarda-chuva, nós temos o apoio multicritério à decisão, que foi o último curso que nós fizemos no mês passado, né, no método TOPSIS. O método TOPSIS é um de dezenas de métodos. Então, o método TOPSIS é um deles. Temos aí a teoria dos grafos, que foi a nossa segunda turma da Casa da Pesquisa Operacional. Agora eu já estou bolando um segundo módulo de teoria dos grafos, com alguns algoritmos que nós não vimos na primeira turma. Temos a simulação em eventos discretos, que é uma área importantíssima também. Eu costumo falar o seguinte, quando eu falo em simulação, né? Quando todos os outros métodos de todas as áreas não conseguir resolver, vai para a simulação, que a simulação resolve. Então, se você não conseguiu resolver por teoria das filas, por programação linear, por apoio multicritério, por estatística, por análise envoltória de dados, nada resolveu, a simulação vai resolver. Então, é uma área poderosíssima. Então, temos aí a teoria das filas, teoria dos jogos, a própria estatística. A PO nasceu da estatística, né? Você pegar o livro lá do Methods of Operation Research, lá do Philip Morris, que é praticamente o primeiro livro de PO da história, 90% do livro é estatística, né? Programação matemática, que é o curso que nós vamos começar na semana que vem, a 4ª turma, né? Análise envoltória de dados, e por aí vai, né? E aí, o que acontece? Como esses modelos matemáticos, alguns são muito recursivos ou muito trabalhosos, e, atualmente, como eu tenho uma massa de dados cada vez maior para processar, então, inegavelmente, eu preciso do apoio da computação para processar esses modelos, né? Então, é aí que a computação entra com R, ou com Python, ou com Excel, ou com qualquer ferramenta, computação paralela, enfim, né? A PO ela deu um salto muito grande a partir do aumento da capacidade de processamento computacional. Quanto mais potentes os computadores ficam, melhor para a gente da PO, que aí a gente pode trabalhar com modelos matemáticos cada vez mais rebuscados e com uma quantidade, uma massa de dados cada vez maior, né? Então, o que eu sempre falo hoje muito se fala, né? Data Science, Analytics. Gente, nada disso é novidade. Data Science, data Science, né? Ciência de dados. Quer dizer, isso é mais velho que a minha avó, só é um nome bonitinho, né? Isso já existe há, no mínimo, 70 anos. Não tem novidade nenhuma, Data Science. A PO já trabalha com Data Science há muitos anos, né? Analytics. No outro dia eu entrei num curso da menina, Analytics. Quando eu fui ver, ela estava calculando, ela estava fazendo correlação de Pearson. Falei, gente, espera aí, correlação de Pearson, é isso, Analytics? Agora eu entendi. Espera aí, né? Correlação de Pearson não tem nada demais, né? Então, assim, não se deixe enganar, não se deixe... A gente tem que ir lá no fundamento matemático das coisas, né? E
É claro que, com esse aumento da capacidade de processamento, com essa disponibilidade de dados que nós temos, que não tínhamos antes, né? Os dados estão disponíveis. É claro que eu preciso ter técnicas específicas para coletar esses dados, que é uma massa enorme, né? Coletar esses dados, estruturar esses dados. Então, é claro que isso exige um esforço muito grande, né? Então, nós não podemos negligenciar esse aspecto, né? E o dado, a coleta, o tratamento é absolutamente fundamental, porque eu posso ter um melhor modelo do mundo matemático, mas se o dado for ruim, se entrar lixo, vai sair lixo do modelo, né? Então, não adianta. Então, realmente, eu tenho que ter cuidado na coleta, estruturação dos dados e por aí vai, né? Bem, então, em linhas gerais, era isso que eu tinha para falar. Eu vou parar aqui, porque senão não paro de falar e não deixo o palestrante falar, né? Então, hoje, como eu disse, o Vitor ele está fazendo a pós-graduação em PO e trabalha já há muitos anos na área de saúde. E ele trouxe, né, a nosso encontro de hoje visa responder, como eu disse, não a uma pergunta, mas a uma provocação, né? Como é que será que eu posso utilizar a pesquisa operacional na área de saúde, né? Então, eu passo a palavra para o Vitor, já de antemão, já deixo o meu agradecimento. E vamos lá, agradeço a presença muito obrigado, do Vitor. Rademacher, está lá de Brasília, está aí assistindo. É uma presença muito oportuna, porque a dissertação de mestrado do comandante Rademacher foi em pesquisa operacional, ele utilizou simulação na saúde pública. Então, vai poder também dar as suas contribuições, né? Então, Tiago, quer falar alguma coisa? Bom, eu queria reiterar, né, o que você falou. Então, eu saí daqui, estava recepcionando os alunos lá da comunidade estatística, né, que é um projeto muito similar aqui, né? E a ideia é isso, né? Você compartilhar conhecimento, né? Você ter network, né? A comunidade, a Casa da Pesquisa Operacional, ela é um ambiente para você se sentir em casa mesmo, né? Então, você vai ter lá lives com profissionais, né? Como o Vitor aqui, né? Que é um cara fera para caramba, professor Rademacher, professor Euclides, que a gente já teve aqui também. Então, é um ambiente para você compartilhar conhecimento, tá? E a ideia é a gente fazer lives frequentes, né? Então, vocês são sempre bem-vindos, né? Independente de vocês serem alunos ou não, a gente tem aí pelo menos uma live por semana, tá? Então, se vocês quiserem aparecer, fique à vontade, tá? Essa semana a gente vai fazer a semana da pesquisa operacional, né? E já aconteceu aí um live sensacional e vão ter outras aí com o Vitor, entre outros participantes aí muito bons também, né? Então, é basicamente isso, né? Então, sintam-se à vontade, né? É uma grande honra poder dividir um projeto dessa natureza aí com o professor Marcos Santos, né? E vamos para cima. Manda aí, Vitão. Vamos lá, O ver. professor Ademar que pediu para falar. Não, ele falou no final, ele falou ao final. Tá. Achei que no final da sua preleção. Né? Beleza, claro. Só um minutinho, vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo minha tela? Caramba, já chegou, já. Sim. Ó, Miguel, mano. Sim. O Miguel tá fazendo uma escolinha aí. Miguel tá fazendo escola, pô. Caraca. Ó, Miguel, não, mas nessa daí eu não fiz igual aquela do IME, não, porque eu vi que aquela ficou bem pesada. Pô, só não me chamaram para participar do curso do Miguel, cara. Sacanagem. Eu ia falar a mesma coisa. Quando é que vai ser o curso de PowerPoint dessa galera aí? Porque tá... PowerPoint é pro Miguel. Manobrou aí, Vitão. Que isso, hein? Pesadão. Caraca, aprendendo com a galera pesada. Então, as apresentações tem algum grupo escondido aí, cara. Tem algum grupo rolando aí paralelo. Olha o Isaac aparecendo aí. Pô, me ensina isso aí, cara. Tô precisando. Ritmo cardíaco que até aumentou com esse desenho. Eu aprendi com o Miguel, cara. Não tem o Baldini pro Excel? Então, tem o Miguel pro PowerPoint. Tô pensando no seguinte, Vitor. Será que tem a comunidade do PowerPoint a gente não tá sabendo? Tu tá participando dela, cara. É a comunidade ninja, cara. É escondida. A galera...
Então, pessoal, eu vou começar aqui. Qualquer dúvida que qualquer um tiver, qualquer parte, pode fazer no meio, não tem nenhum problema. A gente não segue uma estrutura muito formal nas apresentações, e eu acho que isso faz parte do caráter da Casa da Pesquisa Operacional. A ideia é que o aprendizado ele seja leve, né? Que ele seja prazeroso. E é o que tem sido para mim, para quem estiver chegando agora. Eu espero que seja assim também, não seja algo maçante, chato. Aqui eu estou procurando nas apresentações que eu tenho feito ou eventuais treinamentos que eu possa vir a dar, fazer mais ou menos a didática do professor Marcos, que é a didática que se adequou para mim. Não estou dizendo que vai ser a melhor para todo mundo, nem acho que o meu método é o melhor, mas eu acho que de fato você primeiro aprende a falar para depois aprender a escrever. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou a partir de agora adotar essa abordagem, que eu vou priorizar os fatos, priorizar a história, priorizar a utilização das ferramentas, para depois... Né? A necessidade das pessoas. A necessidade das pessoas, para depois me focar na questão axiomática e matemática, que eu gosto bastante também. Só que é cansativo e às vezes assusta. Às vezes você ter um contato primeiro com a parte matemática, ela acaba te afastando mais que te aproximando de uma ferramenta que pode ser muito boa. Então, qual que vai ser a sequência hoje? Eu vou, na verdade, a apresentação não é uma pergunta. Quer saber se o mestre falou, posso usar a PO na área de saúde? Quer dizer, obviamente, nós esperamos que a resposta seja sim, senão eu ia falar, não, galera, não dá, desligar e acabar em 5 minutos. E não é essa a ideia, né? Mas, seguindo aqui a apresentação, porque o pessoal sabe que eu vou e volto, mas eu estou me guiando aqui pela apresentação. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Rosenberg, eu sou servidor do Ministério da Saúde há 11 anos, tá? Minhas experiências anteriores eu trabalhei em empresa familiar, trabalhei com vendas, trabalhei no mercado financeiro também, e acabei passando num concurso há 11 anos atrás e fui parar no Ministério da Saúde muito sem saber onde eu estava. Eu sou formado em marketing, sou formado em engenharia de produção. Eu fiz a engenharia de produção tardiamente. Eu fiz a engenharia de produção por conta de experiências no Ministério da Saúde. Inclusive, hoje está presente aqui a Lana, que foi uma aluna do Cefet, que eu acompanhei o TCC dela, que ela fez uma pesquisa lá no Hospital do Andaraí, onde eu era chefe de suprimentos e da divisão de logística e suprimentos. E foi uma das pessoas que me incentivou, que me fez conhecer a engenharia de produção. Falando um pouco mais da minha experiência, como eu já disse, no Ministério da Saúde, eu fui gerente da parte de logística e suprimentos, compreendendo a parte de compras, almoxarifado, o departamento de suprimentos propriamente dito e câmara técnica, e também chefiei a equipe de estações por algum tempo. Hoje, eu sou mestrando da Universidade Federal Fluminense no curso de engenharia de produção. Meu enfoque é em pesquisa operacional, mais propriamente dito a análise multicritério. Originalmente era essa a ideia. Hoje eu tendo a seguir por um caminho um pouco... óbvio que eu vou seguir a minha pesquisa, mas eu tento seguir por um caminho um pouco menos ultra especialista. Eu tenho para mim que o profissional da área de pesquisa operacional ele tem que ser um generalista, mesmo que ele se especialize em algo. Vamos falar um pouco da pesquisa operacional. Não vou dar uma aula do que é pesquisa operacional, nem me atrevo a fazer isso, tá? Mas só dando um overview para fazer um sentido na minha linha de raciocínio. A pesquisa operacional ela foi criada na Segunda Guerra Mundial para aplicações militares. Por isso nós temos eu acredito que seja por isso que nós temos não principalmente, mas muitos alunos são militares, porque há uma sinergia muito grande com essa área. Eles são métodos analíticos para melhores tomadas de decisões. Eu vi algumas definições considerando a PO como, na verdade, uma matemática aplicada, e, na verdade, a ideia dela é fornecer base racional para decisões complexas. O que eu pensei? Tá? O professor usa sempre a analogia do guarda-chuva, que eu também roubei para mim, mas uma analogia que eu roubei não só a analogia do guarda-chuva, como eu roubei também o slide do Miguel,
que na verdade foi gentilmente fornecido por ele. Mas antes de falar do guarda-chuva, eu queria falar um pouco do que seria a pesquisa operacional no meu imaginário. Eu sei que o nosso enfoque aqui não é filosofia, a gente não faz filosofia, a gente deixa isso para os filósofos, mas eu sou um cara que eu preciso ter alguma analogia na minha cabeça para as coisas fazerem sentido. E eu penso na pesquisa operacional como se fosse uma caixa de ferramentas. Tá? Você tem para diversas aplicações, você tem diversas ferramentas que podem ter mais de um uso. Hoje, a pesquisa operacional, ela desde que existe, ela segue em crescente evolução. Por que ela segue em crescente evolução? Um breve paralelo, agora voltando para minha origem, quando eu era criança, eu comecei a treinar através do Kung Fu. Depois fui para o boxe, para o Muay Thai, mas eu comecei no Kung Fu. Recentemente eu encontrei com um colega que continuou na mesma modalidade e conversando com ele, ele falou, olha, eu fui na China. Eu falei, pô, como é que foi na China? Eu gosto muito de jiu-jitsu. É uma arte que eu acho muito interessante. Treinei pouco, mas eu acho muito inteligente. Aí ele virou para mim e falou, cara, até lembrei de você. Cheguei lá, fui treinar Kung Fu na China, fui treinar Wushu, né, Kung Fu na China. Aí eu vi os caras, eles estavam com a parte de cima do kimono, fazendo uma modalidade que eles chamam de judô chinês, que é o Soi Jiao. E eles estavam, raspando. Um tava raspando o outro. Aí eu olhei pro cara, pro instrutor, e falei, pô, bicho, mas eu venho aqui aprender Kung Fu. Isso daí não é jiu-jitsu? Aí o instrutor virou para ele e deu a seguinte resposta: se funciona, é Kung Fu. Aí, como isso foi recente, eu já tô meio maluco, como todo mundo fica por causa da questão da área de PO, o que eu pensei? Eu falei, cara, isso faz todo sentido. Se funciona e tem base matemática, é PO. Eu acho que a gente acaba trazendo tudo para nossa caixa de ferramenta e não me importa a área que surgir. Se eu identificar que vai me dar uma capacidade cartesiana, racional, de tomar uma decisão, que foi por isso que eu fiz engenharia. Gostei muito dessa colocação, hein, Vitor? Se funciona, é pior. Caramba, nunca pensei. Pode roubar, mestre. E aí, Rademar, o que tu achou, Rademar? Se funciona para tomar uma decisão de maneira cartesiana, é pior. Caramba, cara, que tirada que você teve. Foi de improviso, hein? Caramba, muito legal. Mas então, por que eu estou falando isso? Porque a tendência é a gente falar de algumas ferramentas como sendo pior e daqui a um tempo terem outras que vão aparecer na nossa caixinha de ferramenta. O pessoal de estatística, não é o caso do Thiago. O Thiago soma com a gente sempre. Mas talvez um estatístico pudesse olhar e falar, pô, o cara tá falando que estatística é uma ferramenta de PO. Não é. Nós não estamos transformando num mero objeto de PO quando a gente fala que é uma ferramenta. É porque a estatística funciona. E se funciona. Se funciona, é pior. A gente quer beber da fonte do que vai resolver nosso problema. E assim, a minha trajetória na engenharia foi porque eu queria resolver os meus problemas. Eu tive contato na época com o pessoal do Cefet para ir lá fazer pesquisa porque eu queria que me ajudar a resolver os problemas, porque eu percebi que os métodos que eu tinham melhorado em relação ao que eu tinha encontrado quando eu cheguei, mas eu queria mais. Eu precisava de dados, eu precisava explorar métodos racionais de tomada de decisão. Não bastava mais a média móvel só para eu tomar uma decisão, eu queria mais. E a APO, você pega lá essa ferramenta, opa, funcionou, joga dentro da APO e pode trazer para a gente aí que volta e meia tem alguém que fala, eu já dei aula de não sei o quê, e acaba dando aula e é muito bem-vindo, porque essa caixa de ferramentas sempre cabe mais. O enfoque é a solução de problemas práticos. Eu não sei se é como eu tenho aprendido PO ou se é como a PO foi projetada. Eu imagino que sim, porque num cenário de guerra onde você tem vidas em risco, você tem a sua nação em risco, que foi o caso da Segunda Guerra Mundial, você tinha um enfoque prático. Talvez em algum momento isso possa se perder, possa ficar teórico demais, mas não é nosso objetivo aqui, não é a forma como a nossa escola, não sei se seria a pretensão, mas a nossa escola de PO aqui funciona. Agora vai o roubo do guarda-chuva da PO, não vou me ater ele, porque o professor já falou. Tem diversas ferramentas que elas vão ser utilizadas na área tradicional de pesquisa operacional para qualquer tipo de problemas. Tá? Aqui, nesse último quadradinho, deixa eu botar aqui minha caneta laser.
Bom, enfim, vocês estão vendo aqui em cima esse quadrado que tem os símbolos aqui. Basicamente, qual é a representação disso? Que na PO, eu estou falando isso porque nem todo mundo que está aqui é engenheiro, nem todo mundo aqui necessariamente é da área de exatas, e às vezes as pessoas querem ter uma boa ferramenta e querem usar uma boa ferramenta. Tá? Todas as ferramentas que nós temos dentro da área de PO, para que elas sejam utilizadas, elas vão utilizar... Mas esse guarda-chuva foi plágio, hein? Foi plágio aí do comandante. Foi Na verdade... descarado. Não, descarado. E ainda teve alterações, hein? Ainda teve alterações. Teve alterações. Eu fiz um update nele. Eu coloquei o Python e coloquei o Excel para não ter briga. Eu vi que estava puxado lá. Eu falei, olha, eu vou colocar o Python e o Excel porque nós usamos tudo aqui. Tá quase na carreira política, né? Tá agradando todo mundo. Tá agradando todo mundo. Tô naquele meio termo. Então, assim... Vai se candidatar. Jamais. Mas, assim... o que nós queremos? Nós queremos usar ferramentas que resolvam nossos problemas. Para algumas pessoas, você vai querer saber calibrar, você vai querer saber fazer os cálculos milimétricos da ferramenta, você vai se especializar naquela ferramenta. Tá? Eu tenho aqui eu tenho aqui um multímetro. Tá? Eu uso isso aqui volta e meia aqui em casa, de curioso, é útil você ter isso em casa, mas eu não sou engenheiro eletrônico, eu não sou um especialista em eletrônica, em elétrica, não entendo além do básico, o que eu vi na faculdade brevemente, mas eu sei usar a ferramenta, e a ferramenta é útil. Então, assim, mas eu sei usar a ferramenta porque eu corri atrás, eu aprendi, me ensinaram, e assim, é a mesma coisa com a PO. Você vai aprendendo diferentes ferramentas, essas ferramentas elas vão ter utilidades em situações específicas. Não tem ferramenta necessariamente melhor, você vai ter ferramentas que vão se adaptar de acordo com a sua necessidade no problema real. Isso é uma coisa que a gente, do lado de cá, do lado da análise, tem que ter sempre em vista. Porque não necessariamente você vai... Você vai usar a ferramenta que você esperaria ou que você gostaria de usar de acordo com o problema. Aí chega numa pergunta que é fundamental para onde a gente vai, para o nosso objetivo aqui na palestra. A quem se destina a PO? Tá? É a mesma coisa que você perguntar a quem se destina um martelo, a chave de fenda, a furadeira, o macaco automotivo. Basicamente, a quem precisa martelar um prego, a quem precisa parafusar um parafuso, furar uma parede, ou então levantar o carro, é isso que se destina. Quem é o profissional que vai usar vai variar de acordo com as atividades profissionais. Mas agora, qualquer pessoa, seja um médico, seja um fisioterapeuta, seja um veterinário, um caixa de supermercado, ele vai eventualmente precisar de um martelo. Então, a mesma coisa acontece com a PO. A PO ela não é feita para um tipo de profissional especificamente. Claro que, de acordo com nós do lado do nosso lado, falando do meu lado profissional, eu que estou me interessando agora, procuro seguir a carreira acadêmica nessa área, eu me dedico a construir essas ferramentas. Mas a finalidade não é para mim, a finalidade não é para o acadêmico, a finalidade é para que o usuário faça o melhor uso, o melhor proveito delas. E muitas das vezes ele que vai ter a melhor ideia de como usar. Não é o cara que, sei lá, projeta o martelo, o macaco hidráulico, é o cara que é o melhor mecânico do mundo, entendeu? Então, a gente precisa fazer essa diferenciação. E agora, indo para o nosso foco. Eu posso usar na área de saúde? É a pergunta que me trouxe aqui. Bom, então, primeiro a gente precisa falar o que seria a área de saúde. Eu fiquei pensando nisso, que o professor me falou, pô, não, na área de saúde. Eu falei, cara, a área de saúde... A área de saúde, para mim, foi trabalhar em almoxarifado de hospital, foi ir em centro cirúrgico para brigar, porque tinha material que estavam desperdiçando, foi acompanhar setor de compras. Mas para uma outra pessoa, o almoxarifado, o hospital, ele vai ser o lugar onde ele faz a reabilitação respiratória de um paciente. Para um outro vai ser onde ele vai fazer a anestesia. Você tem a nutrição, ou às vezes simplesmente o acompanhamento, a acupuntura. Você tem diversos serviços e fluxos diferentes que acontecem no hospital. O hospital é um organismo extremamente complexo. Então, eu comecei falando de saúde, falando de hospital. Tá? Que você tem milhares de fluxos, milhares de profissionais extremamente capacitados,
altamente técnicos, pessoas de formações um pouco mais básicas, profissionais diversos que vão estar concorrendo por aquele espaço e atividades diversas com a mesma finalidade, que é fazer saúde. Só que quando você fala de saúde, você também tem saúde no sentido macro. Pode ser política de saúde, pode ser saneamento, pode ser lazer. Você tem diversas formas de encarar essa concepção do que é saúde. E então você tem atividades gerenciais, técnicas e científicas, e o tipo de profissional que trabalha no hospital. Eu fiz de cabeça, eu parei depois que eu escrevi todos esses, que eu falei, cara, vou escrever uma página só disso. É médico, enfermeiro, nutricionista, físicos. Nós temos físicos por conta de material radioativo e tomógrafo, e a parte de tratamento para medicina nuclear, né? Medicina nuclear não, enfim, a parte de câncer, você pode ter aceleradores, engenheiros, advogados, assistentes sociais, maqueiros, enfim, essa lista ela seria interminável. Então, qual foi a minha ideia? Eu falei, cara, eu vou pegar alguns casos de usos de pesquisa operacional na área de saúde, para ver que eu não sou apto a falar sobre tudo que você pode fazer na área de saúde focando em pesquisa operacional. Porque nós pensaremos muito na parte talvez de logística, ou na área não sei, teoria das filas, talvez. Tem algumas coisas óbvias que você pode pensar. Mas você vê que em qualquer campo do hospital você tem material para estudo. Principalmente na área de PO. Então, eu peguei do guarda-chuva da PO alguns exemplos. Por exemplo, teve esse caso aqui de teoria dos jogos. Há uma questão que vem sendo discutida, não vou entrar no mérito se é errado ou errado, mas a questão da vacinação obrigatória. Teve um estudo dessa revista Matemática e Biociências que foi focado nisso. Eles fizeram uma aplicação da teoria dos jogos para tentar identificar essa questão. Outra aplicação que essa daí é um pouco mais recente, 2015, foi a aplicação de programação linear, porque a ideia era você otimizar os estoques num eventual surto de varíola. A varíola ela é um vírus que ele pode ser utilizado ele é muito utilizado em armas químicas. Armas químicas não, armas biológicas. E eu estava lendo esse artigo, parece que até 30% das pessoas contaminadas no ataque desse tendem a morrer. E esse estudo, na verdade, foi uma simulação que ele falou, olha, nós vamos fazer uma programação. Tiveram várias etapas, e uma das etapas dele foi uma programação linear que eles procuraram otimizar os estoques que seriam distribuídos em pontos específicos para você atender essa eventual crise. Esse estudo aí é um estudo bem clássico, que é um estudo de teoria das filas no serviço de emergência de um hospital. A ideia é você fazer uma aplicação para otimizar, né, o atendimento ao paciente. Esse aqui foi um artigo que eu e Igor nós usamos ontem no artigo de grafos que a gente fez. Eu tava, na verdade, isso daí foi quando eu estava fazendo a revisão bibliográfica. Eu achei um artigo recente da aplicação do Traveling Salesman Problem para otimização de rota de atendimento para a Covid-19. É um artigo de agora, dessa crise. E foi engraçado que nós tivemos uma aula de TSP, se não me engano, na última semana da PO. Quer dizer, é uma aplicação também na área de saúde. Essa daqui é bem legal. Isso aqui foi bem legal, que eles fizeram uma aplicação totalmente diferente. Isso daí foi na área médica mesmo. Eles aplicaram o problema do caixeiro viajante e o problema da mochila na teoria da evolução dos vírus. Tá? O que se trata? Só falando um pouquinho mais disso aí, que eu citei as siglas, mas eu não... Dá um overview só. O problema do caixeiro viajante, ele se trata de um problema aplicado em teoria dos grafos. Você tem diversos pontos, tá? Imagina que você tem diversos pontos que são diversas cidades que são interligadas por rotas.
você quer otimizar a rota mais rápida, a rota mais curta. Esse problema do caixeiro viajante, ele procura ligar esses vértices pelo caminho mais curto, passando apenas uma vez por ele, né? Você faz, e depois você retorna ao ponto original. E o Knapsack Problem foi uma ferramenta que foi apresentada há pouquinho tempo atrás pelo Cláudio, que é o problema da mochila. Você tem um espaço determinado e diversos itens que você tem com determinados valores que você tem que colocar nessa mochila e fazer a melhor disposição dela. Isso foi uma aplicação também na área de saúde aplicada provavelmente por médicos. E também eu trouxe aqui também para falar um pouquinho de uma área que eu não sei se é PO, sabe? Mas, assim, eu não sei mesmo por ignorância minha. Eu acho que é PO, mas é um campo da PO que é meio que uma interseção com o mundo real. Eu estou estudando agora um pouco mais a parte de PO Soft, né? Ou método de estruturação de problemas. E como eu tenho a minha leitura pessoal dessa aplicação, é que a pesquisa operacional ela se foca fundamentalmente em métodos matemáticos para a solução de problemas. Nós precisamos imputar dados que nós observamos do mundo real, colocamos eles no modelo, e esse modelo ele nos dá uma solução. Mas nós não existe uma fórmula, uma receita mágica que, pelo menos por enquanto, que elimine o elemento humano, quer dizer, o elemento do analista, o elemento da pessoa que vai identificar, olhar o problema e aprender com o problema. O professor Simões fala sempre isso, o professor Carlos também já falou isso, mas o professor Simões, eu lembro de falar isso várias vezes, que ele diz o seguinte, ele fala, nunca resolvi um problema sem pensar nele por pelo menos umas 2-3 meses para tentar entender o problema. Por que isso acontece? Isso acontece porque o método de PO, hoje eu vou trazer um exemplo para vocês, ele é a parte mais simples do problema. A parte mais difícil é você entender o que está acontecendo, porque se você entende errado o problema e você traz o problema mal interpretado para os modelos que a gente faz, o resultado ele vai ser errado. Entendeu? Assim, o método ele não faz mágica, ele depende da sua leitura da realidade para isso. Ele depende dessa transmissão do analista para o modelo sobre os signos que ele absorve do mundo real. Já o que chamam de metodologia soft, ela é uma metodologia, uma área ligada à pesquisa operacional. Se eu tiver falando alguma besteira, por favor, me corrija, mestre. Que ela pretende fazer o seguinte, ela pretende estruturar os problemas e transmiti-los através de uma modelagem, tá? Não é uma modelagem matemática, ela antecede um pouco isso. Eu peguei esse artigo por quê? Porque ele faz um uso de Soft System Methodology, que é um dos métodos mais usados na área de saúde. Na verdade, pelo que eu vi, é o mais usado na área de saúde em PO Soft, tá? E foi usado junto com evento simulação de eventos discretos. Simulação de eventos discretos. E é uma tendência. Isso é o que a gente chama quando une, né, a PO Soft com a PO. Esses métodos de estruturação são basicamente 4 métodos que a gente mais utiliza, né? Um deles é o SSM, né, a Soft System Methodology. O outro é a SODA, né? Strategic Option of Development Analysis. O outro é o SCA, né? E o outro é o VFT, Value Frequency Thinking, do Ralph Kine, né? E que o VFT não é bem um método de estruturação, né? Vamos dizer assim, ele é uma abordagem que facilita a estruturação do problema, né? Esses métodos, como o Vitor falou, servem para a gente entender melhor o que está acontecendo. E aí, é claro que uma vez entendendo, eu vou selecionar aquele método da PO Hard que, né, eu acredito que melhor vai resolver o problema. Então, nós temos 2 tipos básicos de abordagem. A abordagem soft, que são esses métodos de estruturação, e a abordagem hard, PO Hard,
que é a parte de modelagem matemática. E quando eu junto essas duas coisas, como está nesse artigo que o Vitor está mostrando, é o que nós chamamos de multimetodologia, né? Quando eu utilizo um método da PO Soft com um método da PO Hard. Tá? Vai lá. Inclusive, essa abordagem multimetodológica, eu não lembro se é Shackland ou Rosenhead, eles falam muito que a multimetodologia é uma tendência, na verdade, né? Porque a PeoSoft ela não te dá uma solução necessariamente, ela fica muito na questão da estruturação, mas na área de saúde ela tem sido muito utilizada porque quem trabalha quem já trabalhou em área de saúde, quem viveu no hospital sabe, cara, é uma confusão, porque tudo é urgente. A sua vida no hospital não tem nada tranquilo, não tem um dia calmo. Entretanto, eu quis trazer essas diversas abordagens para dizer que eu não sei se estou puxando sardinha para o meu lado, mas eu acho que não existe campo no mundo da aplicação prática que tenha mais possibilidades do que a área de saúde. Porque, basicamente, você tem um número incontável de profissionais qualificados de áreas totalmente diferentes, você tem um número incontável de fluxos e trabalhos simultâneos acontecendo. É a área de segurança, é a área de vigilância, é a área jurídica, é a área de custos, é a área de compras, é a área de ciência hardcore, para quem gosta de física, para quem gosta de equipamento eletrônico, tecnologia da informação, é Big Data, tudo você pode encontrar na área de saúde. É até uma provocação que eu faço, que eu entendo que, pelo menos a parte da saúde pública no Brasil, nós estamos muito atrasados. Eu não tenho experiência na área privada, eu tive algum contato assim, muito, muito de leve, mas o que eu acho é que a oportunidade para a PO é agora, porque é uma tendência contínua, a adoção de Big Data, de Data Science como um todo, e a PO ela vem a reboque, entendeu? E a gente precisa de uma reestruturação do nosso sistema público de saúde. Isso não é mais uma discussão do se... não é mais uma discussão do se precisa ou não. A questão nós vamos ter que reestruturar o sistema público de saúde. O sistema de saúde como um todo. O público, não sei, eu não sei qual a solução. Não sei se vai ser através de parceria público-privada, não sei se vai ser através de instituições de pesquisa, que, infelizmente, tirando alguns centros de excelência, no geral, elas acabam ficando muito afastadas dos hospitais. Eu não sei como isso vai se dar, mas o que eu tenho certeza é que, depois da pandemia, é uma discussão que não vai ter como fugir. Mestre, voltando aí na discussão da PeoSoft e PeoHard, elas não são complementares, não? São. Não. São complementares. São, né? São. Legal. O conceito de multimetodologia foi justamente trazido para isso, né? Porque a PeoSoft, ele se preocupa muito mais em você identificar qual o problema. Tipo, o Value Fox Thinking, a gente usou recentemente também. Você tenta identificar... Isso é basicamente você criar uma espécie de mapa mental onde você vai buscando identificar os seus problemas intermediários e o seu problema final, entendeu? Eu chamo de problema meio e problema fim. Isso daí te ajuda a decompor o problema. Isso daí é uma coisa que você pode usar muito com... Eu já vi alguns usos desse, mas acho que eu particularmente pretendo fazer isso, usar ele junto com métodos de análise multicritério de decisão. Eu acho que facilita o entendimento dos critérios quando não é algo tão óbvio. Nem sempre vai ser. O Vitor falou, e eu concordo com ele, assim que talvez a área de saúde é uma das áreas mais ricas, onde a gente pode aplicar todas as técnicas de PO, né? Justamente porque ali tudo é urgente, tudo mexe com vida, né? Eu acho que, na verdade, são dois campos, né? O campo militar também, né? O campo militar, eu preciso maximizar a eficiência do meu canhão, porque se o meu canhão não acertar o meu inimigo, todo mundo que está dentro do meu navio morre, né? Então, assim, tudo que é muito crítico, mexe com vida, mexe com... A PO, ela ressalta muito aos olhos, né? Na Segunda Guerra, faziam lá o planejamento dos voos lá do B-17,
das aeronaves usando a teoria dos grafos lá, né? Então, quer dizer, tanto o campo militar quanto o campo de saúde, a PO ela é muito bem-vinda, porque, por exemplo, o Pablo trabalha lá no mercado, né? Na gestão lá do... Se ele tiver uma gestão ruim, tá bom, vai dar um prejuízo, mas ninguém vai morrer, né? Vai fazer uma compra mal feita, vai dar um prejuízo, mas, no geral, na média, o mercado vai ganhar, então ninguém morre, né? Quando eu falo uma solução ruim na gestão de uma maneira geral, né? Gestão de um negócio, ninguém morre. Mas quando eu falo em aplicações militares ou quando eu falo na área de saúde, uma decisão mal tomada pode matar um bocado de gente. Um negócio você Perfeito. consegue, né, reverter ali um prejuízo. Agora, uma vida não volta, né? Perfeito. E recurso que você desperdiça nessas áreas significam vidas. Podia E salvar assim, uma pessoa. E assim, você não tem como salvar todo mundo, a verdade é essa, mas você tem a obrigação de tentar tomar a melhor decisão possível. Talvez seja por isso que as metodologias científicas se desenvolvem mais na área de saúde, né? Por conta deixa eu fazer só desse risco, uma né? parte aqui. Manda aí. Olha, fazer uma parte aqui rapidinho. Aqui é o professor Ernesto Rademacher falando. A PO, ela pode até estar difusa dentro a utilização dela dentro da área de saúde, mas ela é muito aplicada. Inclusive, ela é aplicada na prática em alguns hospitais, né, de otimização dos serviços. No caso da Covid-19, ela tem sido... até fiquei surpreso e grato pela apresentação que você está fazendo, porque assim, eu nem imaginava que poderia se usar o caixeiro viajante para resolver um problema de entrega. Claro que a gente sabe disso, né? Mas especificamente ter feito isso para a Covid é interessante, porque isso fortalece essa ferramenta da PO. Então, mas só fazendo uma parte, já é muito utilizada, principalmente no estrangeiro. O professor Mário Jorge, lá da UFRJ, não sei se ele está vivo ainda, que foi meu orientador, ele trabalha quase que exclusivamente com a PO voltada para a saúde. Raros são os alunos dele que são autorizados a fazer um trabalho fora dessa área. Entendeu? Então, assim, é muito interessante entender que ela já é vastamente usada. Agora, nem sempre as pessoas identificam como sendo PO, porque identifica como estatística, identifica como teoria dos grafos, e não associa a pesquisa operacional a esses eventos. É isso, obrigado. Obrigado. Então, Eu acho também, só falando também dessa... talvez não um desenvolvimento tanto da PO, assim, de forma generalizada, na saúde, né? Porque a saúde, geralmente, é uma das áreas que menos se paga, né? Então, quando você está falando de investimento privado, geralmente, você recebe muito pouco na saúde em relação, por exemplo, à área financeira. A área financeira paga-se muito bem, né? Então, acho que também é um dos fatores das pessoas não irem tanto para a área de saúde, né? Utilizando acho que sim, assim, metodologias de pesquisa só retomando o que o professor Demarque falou, você usa diversas ferramentas de PO em tudo quanto é lugar. O que não se conhece na área da saúde, e eu falo do meu mundo restrito, tá? O que eu conheço são hospitais federais na cidade do Rio de Janeiro e um pouco do Ministério da Saúde no âmbito do órgão. O que eu vejo é que não é falado em PO como um todo. Nós temos um setor de estatística, nós temos a aplicação de grafo, eu não vi ainda nos hospitais federais, mas deve ter alguma coisa acadêmica nesse sentido. O que eu entendo, eu não sei se estou sendo parcial, talvez eu esteja sendo, por ser o que eu estou estudando agora, eu acho que PO deveria ter uma estrutura consolidada e ser um campo... deveria ter uma área de PO nos hospitais, ou pelo menos no núcleo de gestão estadual dos hospitais.
Eu entendo isso porque seria uma forma de você consolidar uma caixa de ferramenta com diversas ferramentas. Só para você ter um exemplo. Perfeito. Na Disney, existe uma equipe de PO, de cientistas de PO, dentro dos parques da Disney, para otimizar tudo o tempo todo, né? Então, tem um cara lá que é o bambambam, dos melhores do mundo, só em teoria das filas. Por quê? Porque a fila na Disney é um problema, né? Quando o camarada ele fica na fila, primeiro que ninguém gosta de ficar em fila, então já afeta a percepção dele de qualidade no serviço, né? E segundo, que o cara em pé na fila, ele não está gastando dinheiro, né? Ele tem que ficar solto andando para poder comprar as coisas, tomar sorvete, tirar foto com o Mickey, né? E aí vocês vejam só, eles tiveram uma ideia sensacional, que na época foi uma revolução, que foi o Fast Pass, né? Você vai lá andar no brinquedo, aí ele pergunta, você prefere andar agora e esperar 40 minutos para andar no brinquedo, ou você prefere voltar daqui a 2 horas e aguardar só 5 minutos? É claro que a maioria prefere voltar daqui a 2 horas e aguardar só 5 minutos para andar no brinquedo. Aí você pega um ticket. Você pega um ticket e vai andar no parque. Na verdade, aquele ticket que você está na mão é uma fila. É uma fila virtual, né? Perfeito. Quando você só volta só para andar no brinquedo, porque a sua vez já chegou. E nisso que ele te deu aquele ticket e você não ficou preso na fila, você está andando no parque, andando e gastando dinheiro, que é o que eles querem, né? Compra blusinha, compra boneco do Mickey, tira foto com Pateta, compra o aquele chapéu. turkey leg que é pornográfico. Pois é, então vocês vejam só, é isso que o Vitor falou, né? Você tem uma equipe de cientistas de PO dentro da Disney, né? Um de teoria da decisão, outro de teoria dos jogos, outro de teoria das filas, outro de programação linear, outro de roteirização. Quer dizer, isso é surreal, né, cara? Se você for parar para pensar, né? A mesma coisa é a British Airways, a companhia aérea, ela tem também uma equipe de cientistas de PO perene, né, permanente dentro da British Airways, justamente para fazer a simulação na hora do embarque, decidir qual modelo de aeronave comprar, se vai comprar o da Boeing ou da... Entendeu? Então, quer dizer, tem também... Então, você vê que algumas organizações já alcançaram esse nível de maturidade, né? A gente, infelizmente, ainda não alcançou. Eu acredito que no Brasil alguns centros de excelência devem ter, talvez o Sírio, ou o Grupo Conceição. Eu conheço, a Petrobras tem. A Petrobras, todas as petrolíferas têm. Petrolíferas têm, né? Porque elas não estão ali para perder dinheiro. A Johns Hopkins lá fora, eu imagino que tenha, entendeu? Acho que é uma prática que deveria ser comum aqui, mas é complicado. Eu estou falando isso, de novo, eu estou falando do que eu vivo do meu dia a dia no Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, em hospitais federais. Eu não posso falar de outros entes, outros estados, porque a coisa ela é bem difusa. Você está falando de um dos maiores órgãos do país. Então, obviamente, a minha realidade pode não ser a realidade de uma outra pessoa, em outro estado. Mas, até porque aqui no Brasil é um caso à parte, né? Nós temos 6 unidades federais que não, isso daí não é uma realidade de outras unidades federativas. Mas, assim, eu acho que é uma tendência e é uma necessidade. Eu espero que isso seja visto, sabe? Eu conheço no Brasil grandes organizações que têm, como o Ernesto falou, no Brasil, a Petrobras, a Vale tem também, e a Marinha. O CASNAV é um centro que a Marinha mantém só para auxiliar a tomada de decisão do alto comando da Marinha, da alta administração naval. Pô, isso é sensacional. O professor Ernesto disse alguma coisa que eu não ouvi. Só esses 3 órgãos. O Vitor, você está corretíssimo. Fala. Assim, você está corretíssimo no seu posicionamento. Realmente, o governo federal ele não tem essa visão. Há uma demonização da matemática, né? Então, essa demonização da matemática faz com que as pessoas busquem ferramentas de otimização ou apoio de decisão
que sejam mais de gestão, entendeu? Que tenham o mínimo de matemática possível, para que não espante o gestor. Então, assim, para você ver, na própria Marinha, nas Forças Armadas, a gente usa muito pouca matemática. Um órgão de excelência como o CASNAV é que usa intensamente a matemática, porque ele é voltado para a otimização. Há um tempo atrás, nós nos propomos a fazer a otimização dos hospitais da Marinha. E assim mesmo o negócio, né, Marcos? Não foi muito bem visto, porque o médico se sente ameaçado. Em vez dele ver que aquilo ali é um... Porque quando você também entra, você vai ver... Assim, eu tenho uma experiência do José Paranhos Fontinelli, que era dividido, né, entre o público, entre o município e a federação, que quando você começa a mostrar que os pontos de gargalo, os pontos de otimização perpassam pela falta de compromisso do profissional médico, eles ficam apavorados, eles se apavoram, né, porque ele não chega no horário, ele fica 50 minutos em folga e atende 10 minutos, atende a paciente de 1 em 1 minuto, depois fica 3 dias e vai embora, né? Exato. Então, esses processos, a PO, ela tem um viés muito negativo, porque ela desnuda as instituições. Ela demonstra que as instituições são ineficientes e ainda aponta, coloca o dedão lá na ferida. Ó. Ai, é você! Ai! Vai ser produtivo na marra, né? Uma hora eu vou organizar um curso aqui para a Casa da Pesquisa Operacional. Você vê, análise envoltória de dados, né? DEA. DEA é um inferno, né, cara? Porque você pega 10 hospitais e ele aponta, ó, esse aqui é o pior. Ele te diz quem que está fora da fronteira de eficiência. Então, quer dizer, né? É uma ferramenta poderosa. Quando você pega o DEA e associa a simulação, você ainda diz quem está errado. Exatamente. Qual é a unidade? Que é mais grave ainda. Isso daí para eles é terrível. Eu já tive situações de tipo, a maioria das pessoas não faziam isso, tá? Isso daí é algo que o médico, o profissional de saúde como um todo, ele não está acostumado a ser fiscalizado. E uma coisa que eu dava a volta nos andares do hospital toda sexta-feira, eu andava olhando armários, vendo se tinha OPME guardada, vendo se tinha medicamento estoque local, tinha um satélite, eles faziam armários locais por conta de experiências anteriores de desabastecimento. Só que depois que eu consolidei o abastecimento, o que eu observei... O PME é tenso demais. O que eu observei? Fraude direta é muito caro. Fora fraude, tem mau uso mesmo. Eu já trabalhei numa seguradora, né, onde eu tinha base de dados de todos os hospitais do Brasil, né, e era para identificar fraude. Meu amigo, de fraude de OPME, cara, Jesus Cristo. Porque, para quem não sabe, né, o órtese e prótese são aparelhos cirúrgicos, né? Por exemplo, marca-passo, né? Então, é algo que não se coloca em qualquer cirurgia. E nego quer fazer cirurgia e quer atacar o PME em qualquer coisa, cara. Assim, o que acontece você tem coisa desse tamanho assim que custa 50, 60 mil um neuronavegador. Vamos dizer isso. Acho que até mais, acho que até era 90. O cara pegar um negócio desse, colocar no bolso e ir embora, cara, não custa nada, entendeu? Assim, o controle é difícil, você não entende do uso do equipamento. Então, assim, se você tem alguém na ponta de má fé que te pede um equipamento que ele não precisa por estar em conchavo com o fornecedor, você não fica sabendo. O que a gente começou a fazer? Nós começamos a obrigar o cara a... Isso daí não é PO, né? É rotina de trabalho, mas isso daí foi só para ir no sentido do que o professor Rademacher falou. É complicado você lidar com o pessoal que, inclusive os que têm muito boa fé, não estão acostumados a serem fiscalizados. Eles não estão acostumados, cara. É uma outra mentalidade. Oi. Vocês estão falando aí, eu estou ficando cada hora mais chateado, sabe? Não por causa da sua problemática, mas como eu sou dos institutos federais, eu tive nos 27 estados conhecendo os institutos durante 2 anos, viajei para a Alemanha com o pessoal, e a PO não é aplicada nos institutos federais, que nasce para fazer pesquisa operacional. O estatístico, com todo respeito ao Tiago, ele acha que ele é Deus, fica lá no canto dele. O matemático não quer conversar com o cara da agronomia.
e o cara lá da biologia, porque é doutor, também não conversa com estatístico. E aí cada um acha que cada um fica no seu quadrado e deforma os alunos, colocam pessoas mal qualificadas no mercado que depois vão assumir postos onde a estatística foi demonizada, onde a matemática foi demonizada e PO é coisa de doido, né? Então, sensacional. Assim, é uma opinião minha, tá? Tudo isso que eu tô falando são insights meus. Se eu falar alguma besteira, por favor, não culpe o professor Marcos. Mas daí, o que eu acho é que o papel do POzeiro, o nosso papel agora, independentemente da formação base, hoje nós estamos fazendo PO. O nosso papel, muito mais do que sermos matemáticos, eu acho que nós temos aquele negócio de querer ser cientista, querer ser engenheiro pra caralho, e a gente quer fazer cálculo, quer fazer modelos. Mas eu acho que, além disso, o nosso papel é um papel de convergência de diferentes áreas dos saberes. O profissional de PO, ele tem que tentar ser um agregador. Porque, assim, eu nunca vou saber estatística tanto quanto o Thiago. O Thiago também é POzeiro, mas ele poderia ser um estatístico focado apenas na aplicação de estatística. Aí eu nunca vou saber tanto PO quanto você, pô. Não sei. O meu exemplo é só que, se você for um cara só estatístico, não que ser estatístico não seja bom, mas eu nunca vou saber tanto estatística quanto você. E PO, talvez você saiba mais que eu de ferramentas estatísticas na PO. Mas eu vou ser um cara que eu tenho a obrigação de saber um pouquinho de cada coisa da PO para eu conseguir trazer o Thiago e falar, cara, o Thiago ele vai trabalhar agora nesse momento com o Pablo, porque a gente vai fazer uma aplicação de análise multicritério junto com o modelo estatístico. Entendeu? E eu preciso ter essa visão de agregar. Então, o profissional de PO tem que ser um agregador. Nós temos que conhecer os nossos modelos. Eu particularmente, gosto muito da parte matemática, só que não dá para você virar aquilo que fala, né? Para quem só tem martelo, tudo que vê pela frente é prego, cara. Se você se tornar esse tipo de profissional, você está saindo um pouco da PO, você está virando um profissional, sei lá, daquela ferramenta, entendeu? Não é uma crítica aos especialistas. Tô trazendo, só que olhando para minha visão, para o que eu tenho hoje no Ministério da Saúde, o que eu acho que nós teríamos como fazer seria montar uma equipe multidisciplinar de estatísticos, de repente de um matemático, eu posso trazer um físico que esteja interessado um pouco mais nessa área e montar uma área de PO. O que eu estou dizendo é, eu não preciso ter uma equipe, sei lá, de 5 pessoas de PO, que os 5 sejam mestres em pesquisa operacional, entendeu? Bom, pessoal, eu vou agora para a parte de afiando o machado, hoje a gente ficou muito na filosofia, o pessoal não gosta muito quando é filosofia, a gente tem que ter alguma coisa de prática. Então, eu pensei em fazer algo complementar ao que o Miguel fez ontem, tá? O Miguel ontem, para quem esteve presente, ele apresentou o método de análise multicritério Prometer, que é um método que ele tem por característica ser um método de decisão quantitativo. Hoje, eu vou falar sobre o HP e vou trazer um exemplo que poderia ser de saúde, como pode ser de qualquer outra coisa. A minha ideia é para muitos já conhecem o método, para os que não conhecerem vão sair daqui tendo uma noção do método e conhecendo uma ferramenta para aplicação dele, tá? Então, assim, falando sobre o HP, a gente tem que entender que a gente está falando de um método multicritério de decisão. Quando a gente fala de método multicritério, nós estamos falando obrigatoriamente de problemas complexos que têm critérios conflitantes entre si, tá? Se eu tenho, por exemplo, que fazer uma escolha qualquer, eu apliquei o multicritério uma vez para a decisão de escolha de um apartamento. Vou falar de algo assim mais simples antes de ir para a saúde. Escolha de um apartamento para uma família que a família queria comprar. Foi o artigo que apresentei na CBS essa semana. O que eu tenho nessa situação? Eu tenho alguns critérios que são importantes para o decisor, tá? Ou seja, não parte de mim, do analista para o decisor, ele parte do decisor para o analista, você identifica o que ele precisa e faz a modelagem. E nesse caso, uma pessoa quer comprar um apartamento, o que ela pensa que é importante para ela? Vamos dizer, o preço para mim é sempre importante, a planta, a disposição da planta do apartamento, o bairro, se o bairro é um bairro agradável, se o apartamento é arejado. Vamos supor esses 4 critérios. Como que você... Oi? Desculpa? Já foi deitar, né? Eu? Não. Aí, assim,
o que acontece? Você tem 4 critérios que são conflitantes entre eles. Tá? Aí o que acontece? Tem 4 critérios conflitantes entre eles. Você tem, por exemplo, um critério que é custo, outro critério é o critério de disposição do apartamento. Você consegue ranquear individualmente cada um deles, mas você não consegue fazer comparação entre eles. Então, assim, os problemas de análise multicritério, eles existem justamente para você lidar com esse tipo de situação. Com eles, eu consigo comparar o preço do apartamento com a disposição dele, com a beleza do apartamento, com quão arejado ele é. Você faz isso através de valoração e de métodos matemáticos e também de inserções qualitativas nesse método. Tá? Então, a ideia é você selecionar a melhor alternativa. Eu vou direto para o exemplo prático. Tá? Nós queremos escolher um tomógrafo para um novo pro seu hospital. Tá? Nós conversamos com especialistas, eles definiram 4 critérios. Tá, pessoal? Pelo amor de Deus, isso é só um exemplo totalmente hipotético. Eu não peguei todos os critérios de um tomógrafo, nem coloquei algum amigo na parede. Olha, vamos fazer a seleção de um tomógrafo. Isso aqui é para mostrar o funcionamento do método e como ele pode ser aplicado na área de saúde. Tá? A aquisição de um tomógrafo, quem já fez compra de um tomógrafo, é bem mais complicado que isso. Tá? Mas no nosso exemplo aqui, ele vai trabalhar com 4 critérios. Tá? O preço do tomógrafo, a confiabilidade dele, a velocidade de processamento dele e a facilidade de uso. Ô Vitor, vale lembrar que na área pública, quando você trabalha com orçamento, você falou aí, né, você não pode citar marcas, você tem que trabalhar com características, né, porque às vezes dificulta mais, porque o médico quer tal marca, né, mas aí você não pode licitar daquela forma, senão dá problema. Cara, isso aí é um problema muito sério. Eu até convidei um amigo que é um especialista de licitação, ele ia participar hoje, só que ele está dando uma aula. Mudou agora a lei de licitação, eu não me atualizei, tem um tempo que eu não trabalho com isso, mas da forma que ela é feita não funciona. O médico ele quer escolher marca. Eu acho que isso é um problema, mas por outro lado eu também entendo eles. Tá? Não vou citar marca aqui, que eu não sei se eu acho que o professor está gravando, né? Vai que eu sento o pau numa marca aqui, mas tem marcas, por exemplo, de fios cirúrgicos que, cara, ninguém quer usar. Ninguém quer usar porque dá problema, parte. E assim, você tem formas legais de excluir as marcas na habilitação técnica. Mas o que está sendo feito hoje está sendo adotado na licitação padrões de qualidade. O que você não pode dizer que você quer tal marca. Você tem que deixar o referencial, o descritivo mais abrangente possível. Mas você pode colocar um padrão. Olha só, eu quero desse padrão. De qualidade. Aí. Uhum. Mas assim, é problemático. Vitor, Oi. Essa situação realmente de licitação é muito problemática, cara, porque muitas vezes a gente precisa de algum determinado equipamento, material, e a gente fica na onça porque a determinada empresa vai chegar, vai mostrar, não, eu tenho. Por exemplo, no meu caso, uma embarcação. Não, eu tenho essa embarcação com motor tal de popa, só que aí tu sabe que aquele motor vai ao pau daqui a 6 meses, ele vai ter problema, e você não pode falar marca, porque tu queria a marca X ou Y, e o cara vai te entregar a marca Z, porque tu pediu lá, não, tem que ter tanto HP. E o cara tem um motor lá com tanto HP que tu quer, mas a qualidade lá embaixo. Então, realmente, você está falando um problema que é muito comum, inclusive na nossa área aí também. Cara, eu já vi coisa do Arco da Velha. Assim, se tu quiser depois, cara, me dá uma ligada que a gente bate um papo. Eu te dou umas orientações. De repente eu te apresento alguém que possa dar um treinamento aí para você, para o pessoal de licitação da tua área, que tem formas de você embarrear o que não presta. Tá? Isso daí é muito. Nós temos muito medo de. Porque assim, a verdade, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Tá? Às vezes você compra algo que é mais caro, você tem uma justificativa para comprar aquilo, você deixa de comprar com medo de ser enquadrado em alguma coisa errada. Mas muitas das vezes... É aí que fica legal esse link com a PO e com a análise que você fez. Exato. Porque se você estabelece critérios, você não está sendo desonesto, você está definindo, olha, vai definir pesos, vai definir o qualitativo, o quantitativo, sem ferir ou sem arranhar a lei, aplicando um método que te prova que aquilo ali não vai funcionar, né? Excluindo as marcas de má fé, vamos dizer assim.
Mas hoje... professor, é só um detalhe, só uma observação. Muitas vezes, na nossa área, inclusive, eles prezam muito pelo valor. Então, acaba ganhando o menor valor independente. Assim, se tu conseguir provar que aquela qualidade não é boa, mas eu acho que é muito difícil conseguir provar isso. Porque eles embarreram, eles chegam ali na parte de... eu acho que é embarrear o nome, eu não lembro. Repugnar. Eles acabam repugnando a licitação porque você citou a marca ou você citou algum impugnar. O Gerson botou aqui. Por conta que tu colocou alguma marca que caracteriza uma determinada empresa. Só uma coisa, Isaac. Impugnar a licitação não é nenhum problema não, tá? Eu falava o seguinte, né? Porque na minha época de pregoeiro, eu falava, cara, eu chegava para os fornecedores e falava, os caras às vezes ficam com medo de serem prejudicados. Fico com medo de impugnar. Eu falava, cara, pode impugnar. Impugna porque é uma forma de me ajudar. O cara, quando impugna uma licitação que eu vou fazer, ele está me dizendo que tem algo errado nela. Então, assim, você tem uma licitação sua impugnada, não é problema nenhum. Você pega, ajusta e faz de novo. A questão é que, assim, eu como pregoeiro, cara, eu ia no menor preço sempre. Porque você tem medo, cara. Você tem medo do Tribunal de Contas, sabe? O que eu tenho na minha vida é o pouquinho que eu construí e a minha reputação, entendeu? Se algum dia sai, sei lá, na capa do jornal o Globo, dizer, como já havia acontecido, pregoeiro de não sei o que lá faz compra errada, e às vezes o cara tá certo, eles botam na tua conta e depois você prova que tá certo, ninguém faz uma matéria falando, olha, ops, erramos, entendeu? Então, é bem complicado. Galera, só para eu voltar aqui pro HP, porque senão a gente vai... Verdade. Mas essa parte de licitação... Mas só para encerrar ali, o Isaac, é que muitas vezes o cara que está definindo as características, que serão os nossos critérios na PO, se você já colocar uma característica que você sabe que a marca XY não atende, você acaba, de certa forma, excluindo um produto A, B ou C. Então, é como o Vitor está dizendo, você tem técnicas que você usa junto com os especialistas antes de licitar o pregão, antes de iniciar o processo do pregão. Aí fica legal. Toca lá. Você tem a parte da habilitação. Na parte da habilitação, se o material não prestar, você pode inabilitar ele. Só que aí você tem que ter você vai ter que ter um componente objetivo para justificar. Tá? Já tive materiais que eles atendiam o requisito, o descritivo, mas o médico chegou e falou, olha só, não posso usar esse material por conta da durabilidade dele, fez alguns testes e falou, olha, não funciona por causa disso, disso e disso. Isso daí pode ser feito. Mas depois de Isaac, qualquer coisa me dá uma ligada que eu te passo o contato do cara lá que está por dentro disso até hoje. Ele te passa os materiais. Tem como fazer. Valeu, irmão. Depois a gente conversa, então. Valeu. Tranquilo. Galera, voltando aqui. Nesse exemplo hipotético, tá? Nós definimos 4 critérios para aquisição de um tomógrafo. Foram consideradas 4 alternativas. Vou chamar de alternativas genéricas 1, 2, 3 e 4. Tá? Eu não tenho um melhor absoluto. Eu não tenho um que é mais barato, mais confiável, mais veloz e mais fácil de usar ao mesmo tempo. Então, assim, agora, como que eu faço a compatibilidade? Eu consigo dizer qual é melhor em cada critério. Como que eu defino eles? Então, nesse caso, nós chamamos o especialista para resolver o problema. Tá? Primeira coisa no método HP que você faz, você decompõe o problema, você estrutura o problema. Tá? Nós temos aqui no primeiro nível o problema, que é nós queremos um novo tomógrafo. Nós temos os 4 critérios e 4 alternativas. O HP ele pode ser feito em diversos níveis, até mais de 2. Tá? Nesse caso, eu fiz esse exemplo aqui para mostrar para vocês as diferentes possibilidades de análise que você vai ter que fazer. Como que funciona o HP? O HP você faz comparações paritárias. Por exemplo, eu comparo o preço em relação à confiabilidade. Digo como eu prefiro um em relação ao outro. Eu comparo o preço em relação à velocidade e o preço em relação à facilidade. Isso vai me dar um vetor. Esse peso, esse vetor ele vai ser a atribuição de peso para esses critérios. A mesma coisa acontece com as alternativas. A diferença que você faz das alternativas em relação a cada um dos critérios. A parte axiomática do método eu vou explicar aqui bem rapidamente. Tá? Antes de tudo, como que funciona o HP? Por que eu escolhi o HP? O HP ele trabalha com uma escala verbal de atribuição de valores. Então você tem, você vai comparar eles numa matriz quadrada, tá? N por N. No caso aqui eu estou fazendo a comparação dos pesos desse objeto, desse objetivo. Eu comparo cada um deles em relação aos outros.
por exemplo, preço em relação à confiabilidade. E eu digo o quanto eu prefiro um em relação ao outro ou o quanto o outro é preferido em relação a ele. Basicamente, na diagonal, eu atribuo valores 1, que é a preferência igual de um em relação dele em relação a si mesmo vai ser sempre a mesma importância. E depois eu faço, por exemplo, preço em confiabilidade. Nesse caso, eu coloquei 2, que é entre mesma importância e moderadamente mais importante. Automaticamente, quando você trabalha com esse sistema de comparação paritária, o outro lado é simétrico. Você tem a confiabilidade em relação ao preço de meio. Então, aqui nós fizemos essa atribuição, por exemplo, o preço. Eu considerei o preço mais importante que todos os outros critérios. A facilidade, por exemplo, foi um critério que foi considerado menos importante que os demais, tirando a velocidade, que eu considerei o menos importante de todos. E a parte matemática do método, ela é bem simples, tá? Vocês vão ver que a primeira parte, vamos dizer assim, você vai somar cada um dos critérios na coluna vertical e depois você faz a normalização. Ele vai te dar um valor atribuído até 100, né? Uma escala centesimal, que você diz o quanto o peso que ele vai receber é a média do valor modificado do preço. Pessoal, estou correndo um pouquinho por conta do adiantado da hora, tá? Mas assim, se vocês quiserem, depois no final tem o meu e-mail, eu posso explicar cada etapa disso daí. Eu estou fazendo isso daí porque no final eu vou mostrar para vocês uma ferramenta computacional que eu acho mais importante desse nosso encontro. Depois que você fez com preço, você chegou aos pesos, esse método ele trabalha com uma forma de identificação de consistência, que você calcula o índice de consistência que ele é obtido através do alto valor, que é obtido através do alto vetor do peso em relação à comparação paritária. Isso daí é um método que ele é bem discutido, tá? O HP ele é o método mais usado do mundo, também é o mais criticado. Ele tem algumas situações que ele não vai funcionar tão bem. Ele não é um método para você usar com tantos critérios, mas ele é um método muito bom para você trabalhar em problemas de escala verbal e reduzidos. Você pode fazer também direto a atribuição de valores quantitativos nele. Eu falei que ele é um método predominantemente qualitativo, porque se você fizer uma atribuição de valores quantitativos, o que ele faz é simplesmente uma normalização. Ele vai somar essa... Vocês conseguem ver meu mouse? Acho que não, né? Ele vai somar a coluna e vai normalizar. Então, essa normalização ela vai ser o que ela vai fazer com esses critérios quantitativos. Você vai colocar numa ordem direta ou na ordem inversa de valores, de acordo com se for um critério de custo ou não. Beleza, depois que você faz isso com os critérios, você também vai fazer isso com as alternativas em relação a cada um dos critérios. Tá? Eu citei esse exemplo aqui do preço. Você faria isso com cada um dos critérios, quer dizer, uma comparação de A1 até A4 para preço, você faria para confiabilidade, velocidade e facilidade. E por fim, você ponderaria pelo peso, fazer uma multiplicação matricial, e você chegaria ao resultado final do método. Tá? Desde que se consistente, claro. Nesse caso aqui, o exemplo totalmente hipotético, a alternativa 1 foi considerada a melhor de todas. Ele te dá uma certa cardinalidade, por exemplo, a 2, ela é a segunda preferida, a 3 foi 18% e a 4, 6%, sendo de longe disparada a pior de todas. Isso daí é uma facilidade do método, porque às vezes você precisa fazer uma escolha de uma alternativa, mas por questões, no mundo real, por questões alheias ao planejado, você nem sempre pode escolher a primeira alternativa. Então, pessoal, o método ele se tornaria muito mais complexo fazendo o desmembramento dele em cada etapa. Na verdade, não é complexo, ele é um método até fácil, só que ele é muito trabalhoso. Você tem que ficar fazendo uma matriz para cada critério existente e uma matriz de comparação entre todos os critérios. Então, assim, hoje existe um software chamado Super Decisions, que eu vou fazer uma demonstração bem rápida para vocês. Só um momentinho.
Pô, eu achei que ele ia fazer em R, Thiago. Não. Eu acho que alguém já até fez em R, se eu não me engano, isso aí. Tem, a professora Luciana Alcoforado tem a biblioteca Acho que tem a aqui. biblioteca já, né? Sim, sim. A gente vai utilizar no próximo curso, inclusive, da De casa. repente. Pessoal, eu botei um link aí, que é o link do Software Super Decisions. Tá? Eu estou demonstrando ele porque ele tem uma versão nova agora. Vocês precisam entrar no site e baixar o compilado dele. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Essa vendo nova cara do Super Decisions. Nós chegamos a vê-lo em outras apresentações. Eu acho que na apresentação do Lucas ele usou a versão antiga. Não sei se nós chegamos a baixar a nova. Basicamente o funcionamento é o mesmo, tá? Você faz a modelagem do seu problema aqui, ele está um pouquinho mais bonitinho, mas ainda é relativamente fácil de usar. Eu acredito o Thiago vai gostar disso, mas eu acredito que usá-lo no R deve ser até melhor. Tá? Mas assim, o bom dessas ferramentas, de você ter softwares específicos, é que você não precisa mexer em nenhuma linguagem de programação para utilizá-las. Claro que, assim, a vantagem de você usar a linguagem de programação é que você faz o que você quiser, adaptado para o uso que você quer, né? Então, assim, se você quer usar a ferramenta para resolver um problema pontual, eu sugiro usar uma ferramenta já pronta. Agora, se você quer aprender a ferramenta para fazer usos sucessivos dela, aí eu sempre recomendo e aprender como fazer na unha, entendeu? Pessoal, essa daqui é a cara do programa. Como vocês viram, eu fiz uma decomposição em níveis, tá? Aqui vai funcionar da mesma forma. Nesse programa, você consegue incluir os clusters. Deixa eu ver aqui. Computer. Design, cluster, new. Você coloca aqui o nome do cluster, tá? Tem como aumentar um pouquinho aí a resolução? Porque tá muito pequenininho. Deixa eu ver aqui se eu consigo. E... Tá aumentando para vocês? Tá sim. Então, a gente estava ontem tentando descobrir, cara. Eu lembrei Boa. que tem um atalho que é aquela tela do Windows mais aquele. É o Windows mais. Você abre essa lupa que já vem no Windows. Boa. Beleza? Eu criei aqui Legal, valeu. um cluster, botei para criar outro. Aqui já criou o cluster objetivo. Vocês conseguem ver? Aqui em cima, ó. Eu vou criar um outro cluster. Vou chamar de critério. Vou parar por aqui por enquanto. Salvei. As telas são editáveis, arrastáveis e tal. Você clicando aqui, você consegue incluir um nó, eles chamam de nó, né? Eles chamam de nó porque a representação clássica do HP é aquela representação hierárquica, como se fosse um grafo, né? Chamei de tomógrafo. Salvei. No critérios, eu vou criar um novo cluster. Preço. Criar outro. Deixa eu voltar aqui que eu não lembro quais foram os critérios que eu usei. Preço. Confiabilidade. Velocidade. Facilidade. Aí o que nós queremos fazer? Nós queremos linkar
Bem As diferente, né? hierarquias. Slide. Selecionei tomógrafo, apertei F2. Aqui eu digo qual a conexão hierárquica que tem desse nível para o nível de baixo. Então aqui eu seleciono todos. Vocês vão ver que eu não fiz o terceiro nível, tá? Eu não coloquei as alternativas. O que acontece? Eu vou trabalhar só com os critérios agora. Por quê? O cálculo de comparação paritária do HP, ele é o mesmo independentemente dos níveis. Ele só vai hierarquizando eles e compondo o peso de cada nível, considerando os que estão imediatamente abaixo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar esse nome aqui. Por que eu fiz questão de fazer isso? Porque isso daí é default do programa, tá? Você tem que ter o seu último nível chamado de alternatives. Peraí que eu não consegui aqui. Beleza? Aqueles cálculos que nós fizemos, agora você vai fazer a comparação paritária. Aqui. Você está conseguindo ver a tela, Thiago? Calma aí que eu tava brincando com a tua lupa aqui. Perdi tudo aqui. Tá legal, Agora eu tô. dá para acompanhar Beleza. a tela Dá sim. pra dar dando sim. Tá dando pra ver? Beleza. Pô, eu abri a lupa sumiu. Falei, caralho, eu vou matar o Vitor. Então, galera, eu vou fazer aqui aquela comparação paritária copiando do exemplo que a gente colocou, tá? Espero não passar vergonha ter feito o cálculo direitinho, porque eu fiz isso meio correndo. Cara, como funciona isso aqui? Isso aqui você vai ver que no programa é bem intuitivo, tá? Você clica aqui no item que você está avaliando e vai colocar aqui, confiabilidade em relação à facilidade, tá? Confiabilidade em relação à facilidade, eu preferi confiabilidade entre mesma importância e moderada. 2. E não, peraí, confiabilidade... Ah, não, porque aqui não está na mesma ordem. Eu não botei na mesma ordem. Tá, vamos lá. Confiabilidade em relação à facilidade. 3. Confiabilidade em relação ao preço. O preço, confiabilidade. 2 para o preço. Vocês estão vendo que isso daí eu estou usando a escala verbal, assumindo que eu fiz uma entrevista com um especialista e ele me disse o que ele preferia em relação ao outro. Basicamente isso. Ele chegou para mim e falou, cara, olha só, em relação ao preço e confiabilidade, eu prefiro um pouquinho o preço dentro dessa escala fundamental de SAT de 7 pontos. Confiabilidade em relação à velocidade. 5. Facilidade em relação ao preço. 3 para o preço. Facilidade em relação à velocidade. 3 para facilidade. Preço em relação à... Preço em relação à velocidade. 9 para o preço. Um detalhe que eu não falei propositalmente na apresentação. Falei bem por alto do índice Isso aí de tá me consistência. lembrando Campo Minado, cara. Parece, é o mesmo layout, né, cara? Então, assim, é bem esse joguinho de campo minado. Você faz uma entrevista com um cara e você testa a superioridade dele. O que acontece? Ele já te retorna o índice de consistência dele. Nesse caso aqui foi 1%, quase 2%. Por definição do HP, isso é uma definição do autor do método, ele considera
consistente valores abaixo de 10%. Só um detalhe, isso daqui que nós estamos fazendo é uma comparação de um único critério, tá? Na prática, você vai ter níveis hierarquicamente inferiores. Eu fiz a comparação. Para você resolver um método, basta você vir aqui e fazer o full report. Nossa, travou o programa. Por isso que eu gosto online, tá vendo? Por isso que eu gosto de Eu só tava esperando o senhor falar isso. Por isso que eu gosto de ferramenta. Tem que baixar, instalar. É muito ruim, cara. O Miguel mandou até aí no o do que fez lá no IME. Methods, Se usar o Tree Decision Methods, está resolvido. Pois, galera, próxima aplicação, vão no Tree Decision Methods, a gente fez lá no Casnave, já usa direto o HP online, não instala nada. Espera aí. Pronto, consegui resolver. Pronto. Você indo lá em computar, ele vai te retornar a ordem de preferência dos critérios. Obviamente, o que acontece? Tá? Essa leitura aqui é bem simples. Ele te dá a pontuação normalizada. Tá? Isso aqui foi a pontuação total antes da normalização, a normalizada. E o ideal, ele faz ele diz qual o percentual em relação ao primeiro ele ocupa. Tá? O que está dizendo aqui? Está dizendo que o preço ele é preferível 49%, o que ele foi tomado como referência de 1 é o melhor. O segundo preferível foi o critério de confiabilidade, 61% do ideal, ele foi 30% em relação ao total. O terceiro, a facilidade. E, por último, a velocidade. A aplicação desse método em outros níveis hierárquicos, ele consiste em, basicamente, você criar mais um cluster. Você cria mais um cluster, insere as alternativas dele. Faz a vinculação ao nível hierárquico abaixo. Eu estou vinculando o preço às alternativas, estou vinculando a confiabilidade às alternativas, a velocidade às alternativas e a facilidade às alternativas. Lembrando que ele sempre executa o que está escrito alternative, então vou chamar aqui de critérios. E o último critério de alternatives. Eu não vou fazer o método todo não, porque ele vai demorar um tempo, tá? Mas isso daqui eu estou fazendo para vocês verem que a coisa ela realmente demanda um tempo e um trabalho. Porque nesse momento agora, quando você faz a comparação paritária, agora você vai ter a comparação de cada um dos critérios, de cada uma das alternativas para cada um dos critérios. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu vou fazer a comparação de confiabilidade. Eu vou pegar todos os itens, todas as alternativas que eu tenho, que eu chamei de Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, e vou compará-las par a par, como elas são uma em relação às outras no critério confiabilidade. Você faz isso para todos. Depois é só você ir lá e rodar o
o full report, que ele vai te dar uma tabela exatamente igual, te dizendo qual vai ser a alternativa que você preferiu. Você pode fazer isso em diversos níveis. O que ele vai fazer é, ele vai sempre dividir os níveis de acordo com a proporção da escala hierarquicamente superior acima. Então, pessoal, bom, eu peço desculpa por eu ter corrido agora, no final. Realmente o tempo, acabamos adiantando um pouco o tempo. Espero que a ferramenta, ela, pelo menos para quem não conhecesse ainda, seja mais uma ferramenta que você possa utilizar na sua vida cotidiana para decisões que você possa precisar, ou aplicar em algum método, ou talvez seja uma porta de entrada para outras ferramentas. Tá? Deixa aí o meu e-mail para contato. Agora eu estou começando a me inserir em redes sociais. Eu sou velhinho, né? Então não sou um cara muito antenado nessas questões, mas agora eu tenho o Instagram também. E é isso. Desculpa qualquer coisa. Agradeço demais o convite do professor Marcos e obrigado a participação de todos. Boa, show de bola, cara. Parabéns. Obrigado aí, Vitor, pela apresentação. Eu acho que, como eu falei no início da live, né, a ideia não era bem fazer uma pergunta, mas sim fazer uma provocação. Tá? É claro que a gente sabe que há centenas de possibilidades de aplicação da PO na área de saúde. Né? E você mostrou muito bem, né? Teoria dos jogos lá para aplicação da vacina, Soft System Methodology com simulação em eventos discretos, programação linear, enfim, né? E no final ainda deu uma canja aí do método HP, né? E o método HP vai ser um curso que a gente vai oferecer também. Então, na sequência, eu estou pensando, já dando um spoiler, né? Nós vamos ver agora a programação linear a partir da semana que vem. Vamos ver a otimização com R. E aí, o próximo curso que eu estou pensando é sobre o AHP. Eu deveria ter dado o HP primeiro para vocês, porque o HP é o mais utilizado do mundo. E acabou que eu dei primeiro o TOPS, mas não tem problema, né? Então, eu vou montar um curso para vocês sobre o método HP. E depois, o que se segue, eu quero fazer uma segunda chamada em teoria dos grafos, mas já com outros algoritmos diferentes do que nós vimos no primeiro. Então, tem alguns algoritmos importantes que nós não vimos, né? Tipo o algoritmo de Ford-Fulkerson, algoritmo de Dijkstra, nós não vimos. Então, na sequência que a gente deve trabalhar é essa. Né? Programação linear agora, depois método HP e depois módulo 2 de teoria dos grafos. Né? Então, mas, assim, é bom que o Vitor já deu uma colher de chá, já falou um pouquinho no HP, Analytic Hierarchy Process, então vocês já ficam na cabeça, já sabe que é igual a menina do tempo, né? Vai chover por ali. Já sabe que, né? Vai chover por ali. Já, né? Não entendeu muito bem o método, mas já sabe mais ou menos do que se trata. Depois eu vou explicar passo a passo, vou resolver todas as questões na mão com vocês. Aí o Tiago vai baixar a biblioteca lá da professora Luciana Alcoforado, vai usar no R. Depois eu vou mostrar o software que eu desenvolvi lá no IME com os meus alunos. Tá até o Miguel aí, foi um deles que fez parte da equipe, né? E assim a gente vai trabalhando. Então, vou tentar colocar para o pessoal fazer passo a passo também no R, mesmo sem biblioteca também, para ver se fica bem didático também. Então, HP tem muito material para falar. Pode falar do HP Fuzzy, pode falar de várias variações dele. Tem muita coisa. Alguém levantou a mão aí, professor. Como é que é? Quem levantou a mão? Alguém tinha levantado a mão, não sei. Acho que bateu palma, é palminha. Ah, tá. Então, Vitor, mais uma vez, muito obrigado. E amanhã, então, nós teremos a live com o professor Éder Cassetari, lá do Instituto Politécnico da USP, que vai falar sobre pesquisa operacional e inteligência artificial. Né? É o que eu falei para vocês, tem muita novidade, muita modinha, né? Machine learning, inteligência artificial, ciência de dados, mas, meu amigo, todas elas foram bebê da pesquisa operacional.
Pesquisa operacional é a origem de tudo, né? Você não sabe PO, você não sabe nada. Você tem que começar no fundamento, né? Então, na PO começou a lógica fuzzy, lá com Lotz Fizadé, em 1965. A partir da lógica fuzzy, aí veio as redes neurais artificiais, né, deep learning, por aí por diante, né? Então, quer dizer, não se deixe enganar por modinhas, né? As modinhas são importantes, é bom estar atualizado, é bom, né? Mas a gente precisa ter o conceito sólido, né? Um núcleo sólido que nos dê sustentação, porque a modinha passa, mas o núcleo fica, né? Essa que é a ideia. Pode passar a modinha Boa. do Data Science, O fundamento fica. pode passar a modinha do Big Data, pode passar a modinha do Analytics, mas o coeficiente de correlação de Pearson, lá da estatística, vai ficar. Se você sabe, ele vai ficar, né? Lá os espaços e subespaços vetoriais da álgebra linear vão ficar, né? Então, quer dizer, pode passar a moda, pode passar o que for, mas você tem aquele fundamento sólido. Então, o que eu sempre falo, não se deixe enganar por modinhas, né? Então, como eu estava falando, amanhã o professor Éder, às 20 horas, vai falar sobre PO, inteligência artificial, e depois vamos continuar com a nossa semana da pesquisa operacional. O professor Rademacher vai falar. Fala, Ernesto. Não está saindo o teu áudio, o teu fone não está legal. Teu áudio não está saindo. Vai, tenta. Não. Não está saindo. E agora está saindo? Agora está. Agora melhorou. Opa, chegou então, aí. Parabéns aí pela aula. Eu gostei, bem interessante. E é como o Marcos falou, né? É um processo de troca de ideias, é um processo de crescimento do pessoal, né, pela pesquisa operacional, e é muito, muito positivo ver isso aqui. Jovens interessados e percebendo a importância do alcance dessa ferramenta intradisciplinar, né, que é a pesquisa operacional, dessa ciência interdisciplinar, utilizando as várias ferramentas, como o Vitor falou, né, da caixa de ferramentas, mas é uma ciência interdisciplinar. Tá? Obrigado, parabéns. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Ernesto. Bem, então, pessoal. Tá? Então, boa noite aí a todos. E amanhã temos mais aí, segunda semana da pesquisa operacional. Tá? Boa noite. Boa. Parabéns, Sejam todos galera. muito bem-vindos. Sinta-se em casa. Tchau. Valeu. Boa noite aí, Valeu, galera. Obrigado aí, Boa Ninja. Valeu, moleque. Boa Até amanhã. noite aí, todo mundo aí também. Obrigado a todos pela presença. Valeu. Tchau.